Bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer uma reunião para discutir a realização do eletro, dicas e truques. E é um tema importante para a equipe multi, eu acho que para os médicos, é importante saber e saber identificar quando algum achado do eletro tem relação aí com a técnica e artefatos, e para quem faz, para fazer o melhor exame possível. Eu trouxe, é uma apresentação um pouco extensa, então pode ser que eu tenha que dividir em duas partes, mas a gente vai montando a aula, vai vendo as coisas, e eu queria trazer um pouquinho também do histórico do eletrocardiograma, para mostrar o quão fantástico que é essa ferramenta diagnóstica, tá bom? Então, assim, brevemente, o que a gente enxerga, né, no eletrocardiograma? A gente enxerga a energia elétrica que o coração gera, né? Então, a gente consegue captar essa energia elétrica gerada pelo coração através da superfície do corpo, né? E essa informação é capaz de nos dar informações sobre a anatomia e o funcionamento do coração. E isso é uma janela, né, para o coração, que a gente consegue enxergar praticamente ao vivo ele funcionando, né? E a Maria Fernanda, nas outras aulas, trouxe mais detalhado com relação à fisiologia do coração, né, apenas para lembrar. Então, tem uma área aqui do coração, né, o nosso sinoatrial, né, essa areazinha aqui pequenininha, no átrio direito, e ele tem algumas células que têm a capacidade de gerar energia elétrica automaticamente, né, se despolarizam, né, se autodespolarizam, e elas mantêm isso desde o nascimento até a morte, né, e essa capacidade, né, é o que vai gerar os batimentos no fim, né, pela transmissão desse impulso elétrico, pela rede elétrica do coração, né, e o que a gente vai enxergar é a resultante desses impulsos elétricos, né, que a gente chama de vetor, né, e esse vetor a gente consegue captar ele de forma gráfica, né, por esse traçadinho aqui, deixa eu só pôr o meu pointer. Então, a gente consegue enxergar de forma gráfica, né, esse traçadinho no papel do eletrocardiograma, né, e a gente chama de um traçado positivo, né, o QRS positivo, quando a derivação que está enxergando o vetor em direção a ela, vindo em direção a ela, né, a gente fala do traçado negativo, né, o QRS negativo, quando a derivação enxerga esse vetor fugindo dela, né? Mais para frente, no final, a gente vai ter um exemplinho que essa informação vai ser importante, tá? E aí, brevemente, tem um colega que escreveu, dois colegas que escreveram um artigo sobre uma breve história da eletrocardiografia. Quem tiver aí mais interesse em ler, está disponível na internet, numa revista de Minas Gerais. E aí ele ressalta a importância do Einthoven, do Lewis e do Wilson, né, os três principais nomes, né, que contribuíram para o eletrocardiograma atual, né, mas a gente sempre lembra mais do Einthoven, né, e aí ele foi o que conseguiu melhorar alguns experimentos que estavam sendo feitos aí anos antes dele, né? E ele elaborou o galvanômetro de corda, né? Que ele permitiu uma identificação, né, do eletrocardiograma, e o registro do eletrocardiograma é muito parecido com o que a gente tem atualmente, né? Com uma tecnologia aí bem primária aí. O Lewis, né, ele também teve várias contribuições aí na análise das arritmias, e o primeiro aparelho que foi comercializado foi por contribuição dele. E o Wilson, né, ele acrescentou as derivações unipolares, né, que são aquelas, as Vs, né, as Vs que a gente coloca aqui no tórax, né, e permitiu aí a padronização do sistema de 12 derivações. E aí o invento do Einthoven, né, era um filamento bem fininho de quartzo,
que era recoberto por prata, e aí ele ficava aí esticadinho num campo magnético que era criado por um eletroímã, e aí, mesmo umas fracas correntes, né, como as do coração, né, eram capazes de mover esse filamento, né, e aí essa oscilação era registrado a sombra dessa oscilação sobre um filme fotográfico, né? E aí ele já rodava nessa velocidade de 25 milímetros por segundo que a gente utiliza atualmente. E aí era possível aí controlar também a relação da amplitude e a voltagem pela tensão do filamento, né? Então tudo isso com um equipamento assim, tecnologias, né, bem iniciais, né? E conseguiu aí essa informação importante que a gente utiliza até hoje. E ele recebeu o prêmio Nobel em 1924, né, por essa descoberta, né, do galvanômetro de corda e suas aplicações. E ele lembrou do colega, o Lippmann, né, que ele deu o start aí para o experimento dele. Ele usava mercúrio, que não tinha aí assim, o refinamento necessário para identificar correntes tão fracas, assim, tão de baixa voltagem, né? E aí ele aprimorou esse experimento, e aqui é o traçado que já foi obtido lá por Einthoven, lá pelo galvanômetro de corda, muito parecido já com o traçado que a gente tem atualmente. E é engraçado que nessa situação aí dele aí lá nesses anos aí, então, 1905, né? Ele já tinha uma preocupação com os pacientes que estavam hospitalizados, né? E aí ele não conseguia levar o experimento dele até o hospital, né? Que ele pesava 270 quilos. Ele estava a uma distância aí de 1 milha, né? Do hospital universitário. E aí, o que que ele pensou? Ele pensou na linha telefônica, né, que é uma transmissão de impulso elétrico. Então, ele conectou o paciente lá na linha telefônica e conectou a linha telefônica no equipamento dele para fazer o registro de eletro do paciente internado. Isso em idos de 1905, ele realizava o primeiro teleeletrocardiograma. E aí ele também conseguia acoplar o microfone ao tórax e aí fazia também um telefonocardiograma, né? Esse aí são os primórdios da telemedicina, que a gente nem imaginava, né? Já tinha essa preocupação aí, esse emprego aí das tecnologias que a gente usa aí atualmente aí, nosso simbolinho do matriciamento. E aqui é o primeiro equipamento de eletro, né, que foi construído e comercializado em 1911, né, aqui pelo Lewis. Então aí a gente saiu aí desse, né, mais de 100 anos aí de desenvolvimento, né, da tecnologia, e chegamos aí nesse pequeno aparelhinho aqui, que é capaz aí de colocar em cima da mesa, fazer o registro do nosso paciente, vários registros aí num período de trabalho, né, e tem informações aí tão valiosas e tão ricas aí para nós. Eu vou convidar a Mari para falar um pouquinho sobre o preparo da sala, tá? Que a gente utiliza para fazer o eletrocardiograma. Bom dia a todos. Bom, aqui na Policlínica 3, a gente faz muito eletro. Chega a ter uma média de mais ou menos 30, 40 por período, né, Lu? Que a gente faz de manhã e à tarde. A primeira coisa que eu queria saber se vocês conseguem encontrar um erro nessa mesa, onde está o aparelho de eletro, onde estão os materiais. A gente tem um relógio e uma corrente, então isso não é legal deixar perto do aparelho. A gente colocou de propósito para mostrar que tem um erro aí e para a gente tomar cuidado na hora de pedir para o paciente tirar relógio, corrente, anel, deixar celular, deixar sempre numa mesa afastada do aparelho, tá? Então, a gente faz a limpeza da maca primeiramente, limpa a mesa, faz toda a higienização, liga o aparelho para ver se está funcionando, se está tudo ok, e confere os materiais. Aqui na Poli, a gente usa gaze para poder fazer a asepsia do tórax do paciente e o dos membros. A gente usa uma pinça Cherron, uma pinça Cherron.
para poder fazer para não entrar em contato direto também com a pele do paciente, luva se necessário, né? E o papel do eletro, a caneta. Então a gente faz toda essa conferência dos materiais a serem usados. Fizemos a limpeza da maca com álcool 70 e a cada paciente a gente faz a limpeza dessa maca e troca o papel, o lençol, tá? Próximo, Sheila. Só um detalhezinho, que até na hora eu não me atentei. Quando a gente vai deixar os cabos, né, a gente deixa eles bem esticadinhos, né, então a gente evita deixá-los embolados, né, não deixar encostado no chão, né, e aí a gente usou esse suporte aí de soro, né, para poder fazer esse ajuste aí. Fica uma dica aí também, se alguém tiver um suporte sobrando na unidade, que ajuda bastante, porque melhora até na organização de você colocar os eletrodos, colocar as pás, né, para poder realizar o exame. E fora que melhora também a vida útil dos cabos, isso, né, que não fica batendo, não fica dobrando, né, então melhora a vida útil. Certo. Aqui do equipamento, eu achei o manual do equipamento nosso. Eu fiz baseado no nosso, né? Tem bastante unidades que tem também o mesmo equipamento, né? Então, eu só coloquei aqui uma vista de trás, que a gente esqueceu de fotografar, Mari. Verdade. Ele tem uma chavinha aqui, que é uma chave 9 aqui nesse ladinho aqui, que é para a gente selecionar os modos de programação do aparelho, tá? Então, sempre na chave 1. Na dúvida é 1, tá? Que a gente não tinha... É 1. E eu acho que o liga e desliga aqui, e tem uma chavinha que seleciona o alimentador, mas em geral a gente sempre usa na energia elétrica, né? Dificilmente ele vai estar em outro lugar, né? Certo. Eu queria só falar da caneta também, quando você for montar. Eu não sei se a Mari já trocou essa caneta do eletro, né? Mas ele é meio chatinho, né? Ela é chatinho. Você tem que fazer um pouquinho de força, tanto para tirar quanto para travar a caneta, tá? Mas não pode ser força excessiva, senão quebra esse negócio, tá? Ele vem com uma... teoricamente, você pode até usar uma caneta esferográfica normal, né? Mas tem uma caneta que costuma vir, né, Mari? Que é meio porosa, né? Sim, e tem que tomar cuidado, por exemplo, se você não usa muito o aparelho, que eu acho difícil, ela com o tempo ela vai ressecando. Então você corre o risco de perder uma caneta que você mal ficar usa parada. cheinha, porque ela fica parada. Isso aconteceu com a gente aqui porque estava num aparelho que estava de stand-by, e quando a gente precisou, a caneta já estava danificada, não dava mais para usar. Então, assim, ela tem uma travinha para ponta, né? Então, você tem que ir até o fundinho, fazer um cliquezinho bem discreto, né? E quando for puxar, também tem que puxar um pouquinho para desencaixar a caneta, ela tem que ir um pouquinho para a direita, tem que ir um pouquinho para o lado, né? E para puxar. E para encaixar também. Isso mesmo, porque ela é bem chatinha mesmo fazer essa troca. Tem que fazer com cuidado, até por conta da ponta, que é muito fininha. Então, se você erra, às vezes você pode até quebrar a ponta, aí você perde a caneta, não tem jeito. Isso. Uma outra coisa com relação à EPI, né? Até a gente estava discutindo isso ontem, né? Que a gente olhando, né, na recomendação, tem várias recomendações que saíram das sociedades, né? Com relação ao uso de EPI por conta da pandemia, né? Aí eles, na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que fala sobre a reconexão dos pacientes com serviços de saúde, de cardiologia, né, ele estabelece 3 níveis de EPIs, né, conforme o risco de exposição e de contágio de COVID, né. O nível 1, né, seria a máscara cirúrgica, né, que a gente utiliza sempre, né, dentro do serviço de saúde. O nível 2, máscara, óculos, avental e luvas, né, máscara cirúrgica, avental e luvas, né, que faltou o gorro, né, geralmente a gente usa isso com o gorro. E o nível 3 é máscara, N95, face shield, avental impermeável, né, e o gorro ou touca, né.
E aí, assim, para nossa, conforme a orientação que a gente recebeu da Devisa, o preparo, né, o EPI é máscara, ponto. Máscara e higienização das mãos, tá? Mas existe aqui uma ressalva, porque teoricamente o eletrocardiograma é um método gráfico em cardiologia, né? Você fica num ambiente próximo ao paciente, né? Apesar de não ter contato nenhum com secreção, nada, né? Mas é um ambiente de proximidade com o paciente, então eles até recomendam o EPI de nível 2, né? Mas a gente confirmou com a Devisa e a recomendação é máscara, né? Como os outros atendimentos de pacientes assintomáticos, tá? Se quiser comentar, Mari, a gente falou um pouquinho do EPI agora, né? Falar um pouquinho da recepção do paciente, identificação, como é que vocês fazem na rotina. Aqui na Poli, a gente prepara a sala, né, com todos os materiais que vão ser utilizados e a gente sempre pede o documento com foto do paciente, faz o registro num livro, tá? Para controle nosso, para ter uma ideia de quantos pacientes a gente tem atendido por período, para ver se tem necessidade de abrir uma segunda sala de eletro por conta da nossa demanda de cardio, né? Nem sempre são só os cardios, às vezes os neurologistas também pedem eletro, né? Então a gente faz um controle. Por enquanto ainda não está tendo a necessidade de abrir uma segunda sala. A gente pede o documento, né? Explica para o paciente o procedimento e pede, se está com acompanhante, a gente pede, principalmente quando é cadeirante ou tem dificuldade de locomoção, a gente pede para o acompanhante ajudar a colocar o paciente na maca e depois pede para ele se retirar. A não ser algum caso muito específico, que não dá para ficar sozinho, aí a gente deixa a pessoa na sala, né? Mas a gente explica que vai precisar levantar a blusa, que vai precisar deixar exposto o tórax para poder fazer o exame, tá? Depois que nós fazemos essa anotação, então a gente encaminha ali para a maca ao lado e faz a orientação do procedimento. Vamos lá. Então, quando é homem, a gente pede para tirar a camiseta. Quando é mulher, a gente pede para tirar uma parte da camiseta e, se está com o sutiã, levantar um pouquinho o sutiã. Às vezes não há necessidade de tirar o sutiã. O aro do sutiã ele não dá interferência no eletro, tá? Então, para cada paciente, a gente lava as mãos, passa o álcool 70 para poder manusear o material e até mesmo se a gente precisar tocar no paciente para colocar as pás, né, para colocar os eletrodos, então a gente toma esse cuidado. E a gente retira também os adornos, então anel, pulseira do paciente, a gente sempre pede para eles retirarem e às vezes a gente retira o nosso também por questão de higiene, tá? Acho que é isso, Sheila. Pode passar, por favor. Então, a gente faz a antisepsia com álcool 70, né, nos membros, tanto nos membros inferiores quanto superiores, para poder colocar as pás, né? Quando o paciente tem muito pelo no tórax, né, os homens às vezes chegam aqui com muito pelo. A gente às vezes usa o gel, né, ou embebeda com bastante álcool, mas tem alguns que precisa fazer tricotomia. Né? Eu acho que aqui é muito raro, né, Lu, a gente ter. Mas nas unidades básicas eu acredito que tem. Então, cuidado na hora de fazer a tricotomia para não cortar o paciente. Às vezes só cortar o pelo com uma tesoura também pode ajudar, né? Às vezes não precisa tirar o pelo. Então, tomar esse cuidado. Sempre limpar bem com o álcool 70, né, para colocar os eletrodos para poder fazer o exame. Pode passar, Sheila, por favor. Só com relação ao preparo, quando a gente faz teste ergométrico, aí a gente precisa de uma aderência maior, né? Isso. Mas realmente para o eletrocardiograma, às vezes a tricotomia, quando é possível evitar, a gente evita. E quando a gente vai orientar o paciente,
a gente até, se possível, vir com o tórax depilado, né, para evitar da gente ter que fazer essa manipulação também facilita, né, então, Ai, se possível, né. Ah, eu ia falar do álcool também, às vezes, quando não adere, você pode tentar usar um algodãozinho com álcool, né, para colocar em cima do tórax, né, isso. e colocar a perinha, né, em cima do algodãozinho, que aí ele consegue captar bem. Aqui a gente usa gaze, né, para fazer isso. Isso, E acho que uma coisa que é importante também avisar, comunicar ao paciente que ele pode ficar marcado, né? Porque às é isso. vezes leva um susto, né? Às vezes o paciente tem a pele muito clara ou faz uso de anticoagulante, alguma coisa, então fica muito marcado, fica muito roxo, né? Então, Isso. avisar. Criança também fica bem marcadinha, se não tiver outra opção e usar a pera, uma pele sensível marca bem, é importante avisar antes. Sim, a gente precisa fazer esse comunicado, né? Uhum. Os eletrodos adesivos, né, a gente, a maioria das vezes não precisa, né, mas uma alternativa, às vezes, para a mulher, né, uma coisa que eu ia comentar, quando aqui o V1 e o V2, a mulher tem muita mama, às vezes não dá para grudar, né, os adesivinhos, vale a pena nessas derivações, para a gente conseguir colocar no local adequado, colocar com eletrodo adesivo. Isso. A gente sabe que não são todas as unidades que tem, né, para fazer eletrodo, às vezes é específico só para emergência, mas é uma coisa que ajuda também, né, a fazer. Beleza. Bom, agora, às vezes a parte de posicionamento dos eletrodos, né, que gera bastante dúvida, né? Até a Mari falou assim, eu perguntei para Mari, você quer falar disso? Aí eu falei assim, eu prefiro que você fale. Porque, assim, por mais que exista aí a dica, né, no eletrodo, né, tem um desenho, é importante a gente atentar, porque, assim, a variação de biotipo, né, às vezes engana você pelo olho, né, então é importante tentar seguir o referencial anatômico do paciente, tá bom? Aqui o referencial anatômico, né, é esse espaço entre as costelas, tá? O espaço intercostal. O eletrodo V1, ele vai entrar 1, 2, 3, no quarto espaço intercostal à direita, tá? Para external direita, tá? O V2, ele vai entrar nessa mesma linha, né? No quarto espaço intercostal à esquerda, e o V4, né, nessa quinto espaço intercostal, na linha médio-clavicular. E o V3, ele vai ficar entre o V2 e o V4, tá? E aí, nessa mesma linha do quinto espaço intercostal, a gente vai passar o V5 e o V6, tá? Então, você não segue esse espaço aqui, né? Você vai aqui nessa linha reta, né, em direção à axila, né? Na linha axilar anterior, o V5, né, em linha com o V4, e na linha axilar média, o V6, também em linha com o V4, certo? E aí as derivações, né, as bipolares, né, o vermelho e o amarelo nos braços, o preto e o verde, as cores escuras nas pernas, né? Do lado esquerdo, amarelo e verde, né? E do lado direito, vermelho e preto, né? Então a gente tem aqui para ajudar Brasil, Flamengo, tá bom? Em geral, todo mundo decora desse jeito, tá? Quanto mais você faz, mais isso fica automático, né? Mas é importante sempre checar. Mesmo que você faz no automático, faz sempre, dá uma olhada antes, né, faz um checklist das derivações, né, que a gente vai discutir aí no final, que pode dar bastante erro, tá? Tem algumas derivações auxiliares que a gente pede principalmente em situações de emergência, tá? Que é o V3R e o V4R,
que fica do lado direito, né, aqui do V3 e V4, mais à direita, né, e o V7, V8 e V9, que são as derivações posteriores, né, que ele vai seguindo aqui as costas do paciente, depois do V7, né, então, axilar posterior, aqui a ponta da clavícula e aqui para a vertebral à esquerda, tá? Sheila, só antes de você continuar, a gente esqueceu de dar uma outra dica. Paciente Tá. cadeirante. Ah, boa. A Lu estava falando aqui que quando é paciente cadeirante, eles fazem na cadeira mesmo, tá? Então, posiciona com cuidado, não deixa a mão encostada no metal, né? Os pés também, então faz toda coloca todo o aparato do aparelho, né, os eletrodos, as pás, e roda o eletro com ele sentado na cadeira, tomando só cuidado para não encostar no metal, para não dar interferência. Isso, bem lembrado. Assim, a gente sabe que a melhor técnica, né, do eletro e que ele vai ficar melhor é o paciente estar confortável, tá? Então, às vezes, você vai tirá-lo da cadeira, o paciente tem dor, tem dificuldade, às vezes vale a pena fazer na cadeira para que ele fique confortável e consiga ficar parado, né? Para a gente poder rodar o traçado com menos interferência. E cuidado aí com o contato com o metal, realmente ele dá interferência, tá? Bom, aqui, quando você for posicionar os bipolares, né, que é esse aqui dos braços e das pernas, sempre que possível, colocar nos punhos e tornozelos, porque melhora a amplitude do traçado. Existe a possibilidade de colocar no próprio tórax, né, mas aí é quando realmente não é possível colocar nos braços e nas pernas, tá? E sempre que você for usar essas derivações aqui alternativas, anotar no seu traçado que você está fazendo essa modificação, tá? Anotar o traçado no correspondente, tá? Então, aqui só um lembrete, então posiciona dos braços, né, vermelho, amarelo, as pernas, né, preto e verde, acha aqui o quarto espaço intercostal, posiciona aqui os eletrodos, né, V1, V2, V3, V4, V5, V6, e olha a sua colinha e confere se tá certinho, tá bom? Agora, Maria Fernanda. Crianças e bebês, como fazer? Bom, é até interessante falar eletro de criança e bebê, porque na verdade é o mesmo eletro. Às vezes a gente recebe no matriciamento, e-mail, falando, olha, a gente não tem eletro para criança. O aparelho é o mesmo, os eletrodos são os mesmos, as posições são as mesmas. Tá? A diferença é que o nosso paciente é em miniatura. Tá? A criança também tem a questão de tem medo, ela se assusta, então tem que ter um pouco de tato, virar e falar, vamos colocar aqui as pulseiras no bracinho e na perninha, quando a criança maior entende. Vamos colocar as medalhas no peitinho, olha que legal, vamos ver, o teu coração vai desenhar, vamos ver o que ele vai desenhar para a gente, tentar fazer de uma forma lúdica. E quando possível, é melhor que se use, mas pela questão de marcar a pele mesmo, usa adesivos, tá? Mas não tendo adesivo, pode ser usado as perinhas de qualquer forma, tá? Porque vai ter o mesmo efeito. No caso, se a criança for pequena e você só tiver o adesivo de adulto, pode ser recortada as beiradas para que você consiga encaixar nos espaços adequados, principalmente V1, V2, V1 a V6. Tá? A gente raramente faz V3R, V4R e V7 a V9 na criança. São casos muito específicos que eu acho que, no caso da criança, acho que é mais para os ambulatórios de cardiologia. Mas se um dia precisar, é da mesma forma, tá? A criança, lembrando, o melhor é sempre o mais confortável, tá? O ideal é que seja feito sem a questão do metal, então até dá para fazer bebê conforto, carrinho, mas é muito complicado a criança ficar quieta. Eu acho que se você conseguir colocar na maca, levando de uma forma lúdica o exame, talvez seja mais fácil você posicionar, porque no caso da criança, os espaços são menores.
Aqui na imagem a gente tem tanto uma criança com perinhas, uma com adesivos e bebezinhos com adesivo também, tá? Acho que vamos pro próximo. Chega, tem os... Aí nós vamos para... Não tenho adesivo, as peras não cabem e eu tenho um bebê de 3 meses para fazer um eletro. Como é que a gente faz? Tem algumas técnicas que a gente pode adaptar, tá? Então, aqui do lado direito da imagem, a gente tem os cabos de V1 a V6 na ordem, tá? Cola lá, usa a colinha para ver se está certinho, de V1 a V6. A linha, às vezes precisa, já deixa cortado um micropórtico com um tamanho maior do que os conectores ocupam, né? Então, se ocupar 10 centímetros, você corta, sei lá, 15. Coloca como uma fita mesmo, com os eletrodos todos de V1 a V6 montados, e cola no tórax do paciente, fazendo uma diagonal entre o quarto e o sexto espaço intercostal. No tórax da criança, isso vai dar uma diagonal bem suave, quase horizontal. Mas isso é suficiente para a gente conseguir fazer as derivações de V1 a V6 de forma adequada. Lembrando que o tórax antes tem que ser umedecido com álcool para melhorar o contato com os eletrodos, com os conectores, na verdade. Essas fotos a gente fez aqui com uma bonequinha pequena, talvez menor do que um recém-nascido, e couro. Então, cabe numa criança até recém-nascida normal, assim, de 2,5 kg, 3 kg. Tá? No caso, outra coisa que às vezes é possível também, a Sheila já falou que dá para colocar no tórax, né? Na criança que é pequena, que não vai para a queda de jeito nenhum com as pás nos membros, dá para colocar na raiz das coxas dos ombros os 4 eletrodos, vermelho, preto, verde e amarelo. Acho que é isso. Beleza. Alguma coisa? Não, acho que era isso, Fê. Acho que o truque, na verdade, é isso que dá pra gente só fixar sem colocar o eletrodo, né? Contanto que uma garrinha com jacaré. O jacarezinho, o mesmo jacarezinho que você coloca, né, nas garrinhas, ele funciona aí também, né? Bom, uma coisa que a gente lendo o manual, a gente pode prever alguns erros, né? O botão segue parece ser intuitivo, fácil, né? Mas tem um botão cópia, né? Na mesma linha do segue, né? Então, assim, é importante quando for orientar quem for ficar na sala do eletro, né, verificar se sabe exatamente qual que é a operação, né? Porque você pode facilmente rodar um eletro errado do paciente se você apertar o botão cópia, né? Você vai fazer no paciente que está fazendo agora o eletro do paciente anterior, que ele fica armazenado na memória, tá? Então, sempre segue, tá? Sempre segue o botão para a gente poder iniciar um eletro, né? Então, você foi lá, preparou a sala, preparou o equipamento, colocou seus eletrodos, você vai apertar o botão segue, sempre, tá? Ele, eventualmente, se, por exemplo, uma perinha soltou no meio do exame, ele vai parar, né? E aí a gente vai reforçar isso daí lá para frente, vai aparecer qual que foi a derivação que soltou, e aí você consertou, aperta o segue, tá? Sempre o segue, tá bom? O botão pausa a gente vai citar no final, que pode ser usado para fazer o modo manual, principalmente nessas derivações aí, as alternativas, né? V3R, V4R, V7, V8, V9, tá? A tecla papel é só para você carregar o papel, tá? Se no meio do exame você apertar o papel, você perdeu o seu exame,
tá? Então, só na hora de você colocar o papel a primeira vez. E o cópia, você pense se você tem certeza se você quer apertar o cópia mesmo, porque ele só serve para, se, por exemplo, eu estou no meio do exame, borrou o traçado, quero fazer de novo, e eu já tirei os eletrodos deste paciente, então você pode apertar, pôr um papel novamente, consertar lá, que encrespou lá, você conserta e aperta o cópia, vai gerar o eletro, o mesmo traçado que você capturou deste paciente, tá? Mas não faça isso para iniciar o paciente, que você vai trocar o traçado dele. Bom, o modo automático é o modo que a gente usa para todos, né? Ele já vai, quando você liga o equipamento, ele já é o modo que ele aparece, né? E na verdade ele fica armazenado última regulagem que foi usada, tá? Então, é importante, quando eventualmente você for mudar para ritmo, para manual, você retorne para o automático, para a regulagem que você usa habitualmente, tá? Então, o modo automático é só ligar, né? E aí tem que estar os eletrodos já posicionados, né? Geralmente ele já vai estar selecionada a velocidade, né? De 25 milímetros por segundo, o ganho em N, né? O filtro ligado em geral. Né? E aí, se você tiver alguma mudança, pode usar uma chavinha para cima e para baixo, né? Põe um papel e aperta a tecla segue, tá? E aí é exatamente isso. Quando você liga, ele já vai estar a luzinha ligada no filtro, que é o jeito que a gente usa, no N, aqui no ganho, 25 milímetros por segundo, aqui na velocidade, e o modo automático. Essa luzinha aqui, ela vai aparecer, ela vai ser o D2 longo, né? O traçado de ritmo que vai aparecer aqui na quarta linha, tá? É desse jeito que a gente costuma rodar os eletros aí padrão, tá? Tanto na unidade básica quanto lá na cardiologia, tá bom? E aí, quando você aperta a tecla segue, ele vai começando aqui nas trincas, né? Então, ele vai acender a primeira trinca, então ele vai ler D1, D2, D3, depois ele passa para a segunda, né? AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3 e depois V4, V5, V6. Ele vai por trincas e aí ele vai, depois que ele rodou o V6, ele vai rodar o D2 longo, tá? 10 segundos, ele vai fazer um pip e vai acender o botãozinho da memória, falando que já terminou de registrar, tá bom? E aí você pode ir tirando os eletrodos, né? Levantando o paciente, que é só terminar de imprimir. Ele tem esses LEDs aqui também, ele aparece aqui se por acaso você usar a bateria, mas em geral não, esse negócio está desligado. O memória, quando você já tem o registro completo de um traçado do paciente, né? Ele fica aqui na memória. Saturação, se ele deu algum erro, geralmente a faixa dinâmica do conversor que tem a ver com o quanto de tensão que ele recebeu. E que superou aí a faixa dinâmica de trabalho dele, tá? Ruído, quando ele identifica muita interferência, ele para de funcionar e ele dá o alerta de ruído, né? E aí, se você continuar, possivelmente ele vai ter um traçado com interferência, ou você tem a oportunidade de corrigir para a próxima trinca que você vai rodar, tá? E o eletrodo solto, ele vai acender, mas ele só vai parar se o eletrodo é importante para aquela trinca que ele tá lendo. Se, por exemplo, soltou um do braço e ele está nas precordiais e ele não vai precisar mais dessa derivação, ele não vai parar o traçado, ele vai continuar mesmo com o eletrodo solto, tá bom? Se por um acaso todos começarem a pescar do mesmo tempo, quer dizer, algum tipo de sobrecarga, o aparelho não vai funcionar. Você pode tentar apertar o segue para que ele corra a última memória dele, o que ele registrou, mas aí depois ele vai encerrar o traçado, tá? A tecla de filtro, né,
em geral, a gente roda com ele ligado, né? Até a Lu estava comentando outro dia que, de repente, todos os elétrons da Poli começaram a ficar com muita interferência, e aí descobriram que o botãozinho do filtro que estava desligado, tá? Então, assim, eles até falam que o filtro, ele gera algum grau de distorção no traçado, tá? Mas, em alguns locais, ele é importante de ser mantido ligado, senão você não consegue um traçado adequado, tá? Então, aqui, o ganho em N, a velocidade em 25 e modo automático é o padrão utilizado aqui da Poli, tá? Os modos, né, a gente já falou um pouquinho, né, em geral a gente deixa aqui no automático, tem aqui esses outros que a gente vai falar aqui para frente. Aqui um dos modos que a gente usa bastante, às vezes a gente pede, se a gente tem dúvida se é um bloqueio intermitente, se é FA, às vezes no traçado de 10 segundos, a gente fica na dúvida se é ou não. Então aí a gente pede o traçado de ritmo, que ele vai fazer o quê? Ele vai escolher uma derivação e vai correr 1 minuto, né? Que são 6 linhas de 10 segundos, tá? E aí, com isso, a gente consegue avaliar melhor se é o tipo de arritmia, né? Justamente por isso que é o nome, né? E existe até a possibilidade de você mudar a velocidade aí de correr o papel e correr até 12 minutos de registro do eletro, né? Um mini holter. É uma possibilidade, mas em geral a gente não usa, tá? A gente usa geralmente aqui essa velocidade normal de 25 milímetros por segundo, e aí a gente roda 1 minuto aí de registro, tá? Se por um acaso você quiser registrar mais de uma derivação ou derivações diferentes nesse traçado de 1 minuto, você pode apertar o botão pausa, aí você pode trocar a derivação que você quer aqui, nesse botãozinho da setinha, e aí apertar o segue para ele continuar o traçado até o final aí da folha, tá? Aqui é só a ilustração, né, o traçado que a gente fez, né, então 25 milímetros por segundo, cada linha é de 10 segundos, são 6 linhas, 60 segundos, 1 minuto, tá bom? E aí o modo manual, que a gente pode selecionar quando quiser rodar essas derivações alternativas, né, que a gente falou no começo, a gente sempre precisa marcar uma legenda no próprio traçado, tá? Então marca, no lugar de V2, dá um risca, né, e marca que é o V3R. No V3, V4R. No V4, V7. No V5, V8. No V6, V9, tá? E aí a gente põe no modo manual, e aí a gente pode selecionar qual trinca que você quer rodar, né? Então, você vai selecionar essa primeira trinca, de V1 a V3, apertar o segue, espera chegar até o final da linha, aperta o pausa, e aí muda para outra trinca, que é a V4 a V6, e aperta o segue, tá? E aí ele vai fazer cada derivação precordial em uma linha, tá? Tem um modo, só para curiosidade, né? Tem esse externo que ele consegue conectar esse equipamento num monitor cardíaco, por exemplo, e imprimir, ser como uma impressora desse traçado que foi adquirido em outro equipamento. Uma outra coisa que às vezes pode acontecer, né? O traçado tá tudo bagunçado. Eu fiz tudo certo, não tá dando certo, tá aparecendo um ganho esquisito nas precordiais, ou sumiu uma derivação. Então, é possível que alguém tenha mexido nessas chavinhas. Então, só checar se está na chave 1, que aí ele volta ao normal, tá? E o resumo aí ele sempre fala, né? Antes de você ligar o aparelho, ver se é na pilha ou na rede elétrica, né? Que se você usar errado, né, a pilha na rede elétrica e vice-versa, ele estraga o aparelho. Então, e olhar essa chavinha da configuração, que em geral não é para mexer, e liga nesse botãozinho lateral aqui, tá? Coloca os eletrodos, vê se tem algum eletrodo solto, que ele aparece nesse mostradorzinho aqui, põe o papel, aperta a tecla papel para ele puxar o papel e escolhe o modo de operação,
tá? Então, você tem esses 4 modos de operação que a gente passou aqui, né? O que você vai usar em geral é esse automático, né? E aí você vê lá se tá tudo certinho, que se ninguém bagunçou a sua programação, ele vai estar em 25 milímetros por segundo e ganho em N, né? E o filtro em geral ligado, aperta a tecla segue, sempre segue, tá bom? E aí, quando terminar, ele vai ejetar o papel. Pronto, tá feito. Importante ele ressalta aí a questão da limpeza e esterilização do equipamento, sugere que seja feito aí a cada 3 meses, idealmente, né? E sempre com coisas secas, não deixar cair líquido do equipamento. Se acontecer de cair algum líquido dentro do equipamento, desligar imediatamente e pedir ajuda. Chame manutenção, não tente ligar porque vai estragar o equipamento, tá bom? Possivelmente eles vão ter que desmontar e secar o equipamento, né, antes de conectá-lo para utilizar novamente, tá bom? Os cabos e os conectores, eles podem ser higienizados com gás ou algodão umedecido com álcool, né? Então, o ideal, tudo que entrou em contato com o paciente, sempre higienizar com álcool 70, os cabos e conexões, antes de pôr o próximo, assim como a maca e toda a sala. Tá? É possível higienizar os eletrodos usando água e sabão neutro com a escova, né? Se tiver muita sujidade, né? E não usar nada abrasivo, nada com benzina, tá? Para tentar preservar aí o funcionamento do equipamento. Nunca mexer na caneta ou nos roletes do papel enquanto o aparelho estiver funcionando, né, para não quebrar, né, e se possível deixar ele coberto aí para evitar acúmulo de poeira, tá? E aí a Mari falou da caneta também, né, então se você sabe que o equipamento vai ficar encostado, tira a caneta, deixa tampadinha para tentar preservar e se tivesse baterias, né, tirar as baterias, tá? A gente vai falar rapidamente, a gente está bem aí adiantado, dos erros mais frequentes, né, da posição de V1 e V2, troca de eletrodos, troca de eletrodos direita e esquerda, precordiais, interferência e ganho 2N, né? Então, aqui é o traçado normal que a gente correu aqui, as derivações bem posicionadas, né? Então, o que a gente vê? Sempre o D1 é positivo, né? Então, ele é predominantemente positivo, D1, né? E nas precordiais, a gente vê essa onda positiva, que é a onda R, aumentando conforme a gente vai de V1 a V6, né? Que é a progressão da onda R. Então, em geral, esse é um elétron normal, só para identificação, para saber se ele está bem feito. E a linha de base, a gente consegue ver uma linha reta, né, entre cada complexo, que é RS, né, P, que é RST, então a gente vê uma linha reta isoelétrica. Isso é um elétron bem feito, sem interferência, sem artefato. Então, aqui as coisas que a gente lembrou. Se a gente, por um acaso, colocar esses eletrodos V1 e V2 mais altos, que geralmente acontece com a mulher com sutiã, né, a gente acaba simulando esse erro, você vai simular uma área inativa septal, você diminui o ganho nessas derivações e diminui o tamanho da onda R. Tá? Então, às vezes, as mulheres, é muito comum a gente ter que interrogar uma área inativa na parede septal, porque possivelmente o eletrodo foi colocado incorretamente. Então, primeiro para os médicos, né? Se é mulher e a gente interrogou, primeiro, antes de ficar desesperado, veja a história, veja o fator de risco, sim, mas verifique se foi feito adequadamente, né? E se é uma paciente assim que não tem nenhum fator de risco, nada aí para a gente pensar em infarto prévio, né? Então, considerar repetir o eletro, né? Aí tentando atentar para a técnica correta de posicionamento dos eletrodos. Aqui é um exemplo, né, que a gente vê sempre as mulheres com sutiã, né? Então, é aquilo que eu te falei. Você colocar a perinha aqui, entre as mamas, usando o sutiã, é praticamente impossível. Você pode até tentar grudar um eletrodinho, né, como a dessa senhora, a gente poderia colar aqui mais para baixo e posicionar os eletrodos aqui, né? E aqui também está incorreto, né? Deveria estar aqui mais para baixo, né? Então, possivelmente, a gente vai ter um elétrico artefato, né, nesses dois exemplos, tá?
Outro erro muito comum é essa inversão da direita para a esquerda, né? E aí ele vai simular um desvio do eixo para a direita, né? E aí a gente enxerga o D1 negativo. Então, você não entende nada de elétron, não sei de nada, mas veja o D1. Tá? O D1, ele vai te dar a dica da troca da posição do eletrodo, da direita para a esquerda. Só reforçando que em bebês recém-nascidos ou muito novinhos, isso pode ser fisiológico. Mas adulto, adolescente, criança que corre, não. Beleza, bem lembrado. As criancinhas muito pequenas podem ter esse padrão que é... É o normal da idade, né? Isso, da idade. Bom, então, só lembrando, então, da inversão da direita e da esquerda, né? Então, olhar que D1 vai ficar negativo com essa troca, principalmente isso, tá? Então, verificar e repetir o elétron. Então, se você viu um D1 negativo, você vai olhar na sua cola e vai olhar se você não inverteu a direita com a esquerda. E imediatamente, já corrige e já roda um outro elétron, tá bom? Não bota para frente esse elétron. Pode descartar, pode escrever errado, né? Enfim, mas pode rodar imediatamente um novo elétron. E aí, isso da gente enxergar, né, que na verdade quando você inverte o amarelo com o vermelho, meio que você mudou. Ao invés de você estar aqui olhando a ambulância chegar e vendo o traçado positivo, você mudou para cá a posição. Então, você está vendo a ambulância indo embora, entendeu? Essa que é a mudança que você está vendo. Por isso que ele fica negativo, né? Então, acho que só para você lembrar aí de olhar o positivo e o negativo, né? Você mudou de posição. Você não está mais na frente da ambulância, está atrás da ambulância, está vendo ela ir embora, tá? Uma outra coisa importante é a questão da interferência de linha de base, né? Então, a gente se distraiu, aí o paciente estava falando, quando a gente estava rodando eletro, pumba, já apareceu interferência aqui. Olha só, ele estava falando, estava quieto, mas estava falando. Então, o paciente tem que ficar imóvel, ó, um pouquinho. Aí aqui no última trinca, a interferência melhorou. Tá? Então, basta ele estar falando, já dá interferência. Então, falar para o paciente ficar quietinho um pouquinho, fechar os olhos, descansar, né? E outra coisa importante, né? Eu corrigi tudo, tá tudo certo, o paciente está quieto, mas ainda está com interferência, ver se o filtro tá ligado, né? Às vezes o filtro tá desligado, tá bom? E uma outra coisa, né, que a gente, na verdade, simulou aqui é uma troca de eletrodos percordiais, tá? Eu troquei V3 por V5, né? Como é que eu sei que eu troquei? E aí a gente, quando tá laudando, a gente fala que trocou. Porque você vê que ele faz um salto da onda R do V2 para V3 e depois volta a diminuir aqui em V5, então a gente já sabe que inverteu esses dois eletrodos, porque o que a gente enxerga normalmente é essa progressão gradual da onda R, tá bom? Acho que dá para usar como dica também a fase negativa da onda, que você vê que Isso, também não é uma continuidade, porque a onda positiva, às vezes, ela aumenta e no finalzinho diminui. Mas tem que ser tem que ser uma progressão lenta, que vai ficando mais positiva e menos negativa. Eu acho que aqui dá até para suspeitar mais por conta da onda negativa. Isso, da onda negativa. Às vezes a amplitude não dá, né, muito, mas aqui a fase negativa não tá coerente aqui, né, com a progressão da onda R. Então a gente sabe que houve essa troca aqui de posição de eletrodo. Assim, para interpretação, isso é um erro menos ruim, né? Até dá para a gente interpretar dessa forma, exceto quando é uma troca muito capciosa, aí a gente fica na dúvida, fala, ó, pode ser que tenha trocado, mas é melhor repetir. Mas essa troca aqui das bipolares não tem jeito, precisa refazer o elétron, não tem jeito. E aqui um outro erro comum é você mudar aí, às vezes acidentalmente, para um 2N, né? Então você vê aquele elétron bonitinho, de repente fica esse elétron esquisito, né? Fala, ai, tá infartando. Nossa, tem sobrecarga. Não, tá em 2N, tá? Ele simula uma sobrecarga de VE, né? E como é que eu sei que tá em 2N? Um que tá escrito aqui, que tá em 2N, e outro, a calibragem também. Esse daqui eu não mostrei nos anteriores, é para ele ocupar dois computadores.
E aí ele está ocupando 4 quadradões, então quer dizer que ele está em 2N, tá? Que às vezes não aparece, sai clarinho, não dá para ver. Mas você olhando na calibragem, você vê que ele está em 2N. Deixa eu ver aqui mais. Bom, aí eu fiz o eletro, e agora? A recomendação é que o eletro sempre vá para o médico antes dele ir no prontuário, tá? Não, assim, não acreditamos ser adequado que o eletro rodado vá para o prontuário. Eu acho que precisa ter uma rotina dentro da unidade para alguém bater o olho no eletro, mesmo que, não sou o maior especialista em eletro, mas saber identificar as coisas mais graves e ter as dúvidas para a gente mandar para nós, tira uma foto e manda por meio do matriciamento, se eu tenho dúvida se o eletro está normal ou não, tá? E se tem alguma alteração grave ou não. E é importante, né? Às vezes o paciente tem um agendamento do eletro, né? E aí, naquele dia especificamente, eu acordei, não estou muito legal, tô com tontura, tô com dor no peito, né? Então, opa, vamos ver se tem alguma coisa relacionada com o coração, esses sintomas que ele tá tendo, né? Às vezes, mesmo o médico pediu na rotina e por acaso no dia do eletro veio com sintomas. Então, é importante quem tá fazendo eletro, viu que o paciente não tá legal, não libera o paciente antes do médico avaliar o eletro. Você avisa, fala, o paciente veio fazer eletro de rotina, mas ele tá com dor no peito, falta de ar, tontura, desmaiou, tá com náusea, e aí ele fez esse eletro. Posso liberar? Você não quer examinar, avaliar, né? Enfim. E aí, deu tudo certo, exame de rotina, você vai deixar separado para o médico avaliar aí, sei lá, no final do período, em algum momento, antes de guardar no prontuário, aí você avalia, identifica corretamente, né, nome, data de nascimento, peso, altura, o prontuário, e se possível, se você mediu a pressão aferida no dia, que é uma informação importante também, às vezes quando a gente vai discutir o caso, a gente já tem a pressãozinha lá e ia ficar sucesso, tá bom? Alguns exemplos, né? Às vezes o paciente chegou aí, acordou meio com mal-estar, com náusea, de repente ele tá com BAVT, né? Então você já vê que o eletro que tá diferente, tá esquisito, a frequência tá esquisita, o QRS tá esquisito. Não precisa saber o que que é, mas você sabe que pode ter relação, né? Algum sintoma desses que eu citei, com algum achado importante do eletrocardiograma que por acaso você flagrou nesse dia, mesmo não tendo sido pedido por essa razão. E um outro caso, uma FA de alta resposta, também o paciente às vezes chega meio cansado, né, meio com falta de ar, com dor no peito. Um eletro desses também é uma boa para você pedir uma avaliação aí desse paciente, tá bom? As referências aqui que a gente utilizou, desculpem, hoje foi estendida aí a discussão, tá? Esse manual do Cardio Papers, ele é muito bom, assim, né? Eu já citei outras vezes outras coisas deles, mas eu acho bem feitinho, sabe? Eu até tenho aqui, ó. Eu usei algumas coisas, né, desse manual, né, principalmente as ilustrações, aquele da ambulância, a referência aí da história do eletro, né, e o manual, para quem quiser, que quiser mandar um e-mail, a gente manda o manual em PDF, que eu achei também na internet, tá bom? Esse é o e-mail nosso do matriciamento, tá? Não vão embora, eu vou mandar aqui a avaliação, tá bom? Da atividade de hoje. Por favor, respondam, se puderem, tá? Querem comentar, meninas? Eu acho que foi bem completa, né? Não penso em nada para acrescentar, mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu até pensei em colocar aí também como é fazer o eletro na destrocardia, mas é tão raro e estava tão extensa já a aula, eu não coloquei. Mas basicamente é só transferir a posição do que está do lado direito para o lado esquerdo, né? E como eu sei que é destrocardia, ele tem o D1 que é negativo, né? Aquele D1 negativo, e todas as precordiais, todas negativas, né? Então, a gente vai falar, eu acho que é uma destrocardia. E aí a gente pode confirmar, né, auscultando o paciente, palpando o ictus, né? Então a gente vê que o ictus é para a direita,
E o eletro, se você pôr as posições à direita, você vai ver que ele vai ficar normal, entre aspas, né? Então, e sempre anotar que você pôs nas posições direitas, né? E pode anotar, escrever em cima destrocardia, né? Geralmente, se a pessoa que pediu já sabe, ele vai anotar que é destrocardia, né? Mas às vezes ele nem tem diagnóstico ainda, vai saber na hora de fazer o eletro. Alguma pergunta mais, gente? Querem mandar? Tem alguma dificuldade nos equipamentos das suas unidades? Alguma dúvida? Problemas? Quiserem mandar? Sheila, Oi, pode falar. posso falar? Sheila, nós recebemos um eletro, eu não estou na unidade nesse momento. Eu brinquei que a gente estava voando de monomotor e recebeu um jato. Que tá, assim, eu até pedi para os meninos, falei, ó, enquanto a gente não souber o que vai fazer com isso, ele ainda tá até na caixa, porque a gente conseguiu que o Dixton meio que voltasse, ele tá funcionando meio com dificuldades, mas pelo menos, não sei se acho que você fez Unicamp, lembra do Teses, né? É melhor um birdzinho na mão de alguém que sabe manobrar do que um tacaoca na época, né? Na Aham. mão do Residente Dedão. E aquilo acho que impactou tanto para mim. Eu falei, nossa, é o Takaoka que chegou para mim. Se você quiser mandar uma foto, eu vou tentar achar o manual, posso ajudar vocês. Quando a gente fazia o treinamento do DEA, tem alguns equipamentos que eu nunca tinha pegado nas mãos, mas olhando o manual, dá para a gente ajudando, entendeu? Então, às vezes, se vocês quiserem, a gente pode marcar um horário pelo meeting e tentar aí desvendar o Takaoka. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar direto no seu zap para a gente Tá, tentar ir combinando o que a gente tem de possibilidades. beleza, combinado. Tá bem? Agradeço muito. Mas, porque Imagina. já teve capacitações de eletros mais novos, mas não era o nosso. Uhum, Não sei, o nosso veio depois ainda, sabe? uhum, Vai uhum. ver que nem é tudo isso. Eu fiquei espantada com aquele tamanho, com aquele negócio, com aquele caixote, com aquela cheio de letrinha. Eu falei, caramba. Daí perguntei para os enfermeiros, ninguém também sabia pôr a mão. Eu falei, então espera. Vamos esperar alguém vamos dar um jeito de fazer o Dixton funcionar. E aí a gente vê o que vai fazer com isso daqui. Então eu tô Beleza. nessa situação. Eu entro em contato direto com você. Agradeço. Nada, imagina. Bom, gente, vamos encerrar. Obrigada pela presença, pela participação. Por favor, respondam esse link aqui do Google Forms, com assim avaliação da atividade, se o conteúdo, né, foi mais ou menos, foi bom, e com sugestões para as próximas aulas, tá bom? Eu ainda não tenho confirmação da próxima aula, tá? Eu mando em breve, e se vocês deixarem aí o registro do seu e-mail, quando eu tiver aí o tema, eu já mando para vocês, tá bom? Obrigada a todos, bom dia, bom trabalho e até a próxima. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.